Olá, queria agradecer ao Gabriel pelo convite. Sou o Max, ou Máximo, né? Na minha igreja, eu sou um cristão ortodoxo. Eu me tornei ortodoxo esse sábado, inclusive, eu fui batizado. E até então, antes eu era testemunha de Jeová. Eu sou esse testemunha de Jeová. Eu fui convidado para falar justamente sobre o meu santo protetor, que é São Máximo Confessor, um grande padre da igreja, um confessor, um monge. São Máximo, a gente tem muita dificuldade de saber a história da vida pregressa dele, diante de dele tomar os votos monásticos, porque ele não se escreveu muito sobre si mesmo, isso era comum para muitos padres da igreja, não falar muito sobre si mesmo. O que a gente sabe é que ele provavelmente veio de uma família aristocrata de Constantinopla. Ele nasceu em torno de final do século VI, em torno de 580, mais ou menos. Ele provavelmente veio de uma família muito rica, nobre, e claramente você consegue perceber isso pelas obras dele. Ele recebeu uma educação filosófica extremamente sofisticada, que você não poderia receber provavelmente em nenhum lugar do mundo naquela época que não Constantinopla. Talvez você poderia também em Alexandria. Mas, apesar dele claramente ter um domínio filosófico gigantesco, ele não tinha, e ele mesmo admite isso, uma educação formal em retórica no estilo bizantino. E por isso os livros dele são complicados. Ele não escreve como os autores da época costumam escrever. E por própria admissão disso, às vezes ele pega umas tangentes, às vezes ele vai de um jeito muito complicado. Então já são trabalhos filosoficamente muito densos, e ele ainda não escreve no estilo formal da época. Além disso, a gente sabe que antes de virar monge, ele era o secretário do imperador bizantino, à época o imperador bizantino Heraclius, que era uma posição extremamente prestigiosa no Império Bizantino, e isso indica que ele possivelmente era um parente distante do imperador, e possivelmente a sua fama já o precedia naquela época, porque para ser chamado para um papel desses, ele tinha que ter bastante confiança pessoal do imperador, né? Mas o que indica é que ele não gostou muito desse trabalho. Talvez ele nem queria realmente executar esse trabalho para início de conversa, talvez ele foi mais por conta do imperador, mas o fato é que em torno de 614 ele resigna da sua posição, vai para a Ásia Menor e se torna um monge ali. Ele também tem um discípulo que é bem importante, o nome do discípulo é Anastácios. Ele escreve a biografia mais extensa que a gente tem de São Máximo. E ali ele vai começar, nessa época mais ou menos, então a gente está aqui no início do século VII, a escrever algumas de suas obras mais importantes, algumas de suas traduções, cartas, e inclusive uma obra que talvez alguns dos católicos que assistam o podcast conheçam. Ele escreveu A Vida da Virgem, que foi uma obra que a gente recuperou recentemente, inclusive, de uma tradução da Geórgia. Ele tem muita veneração na Geórgia, porque ele morreu na Geórgia, tem relíquias dele por lá também. Então a gente tem essa obra bem detalhada da biografia da Mãe de Deus, de Maria, escrita tradicionalmente atribuída por ele. E bem, vamos falar agora um pouco sobre o papel que ele teve como pai na igreja. Então, naquela época, no século VII do Império Bizantino, a gente precisa entender brevemente um pouquinho o que aconteceu por conta do Concílio de Calcedônia, o Quarto Concílio Ecumênico. Por conta desse concílio, houve um primeiro cisma bem grande na igreja, que foi o cisma dos não calcedonianos, dos monofisitas ou miafisitas, e eles ainda estavam habitando em territórios do Império Bizantino. Então eles estavam no Egito, eles estavam na Armênia, eles estavam nesses territórios, e esses territórios eram territórios que estavam sempre sendo ameaçados de serem perdidos pelo Império. E o monotelismo, que é a heresia que São Máximo é conhecido por ter combatido,
foi uma ideia que tanto o imperador quanto o patriarca de Constantinopla, os patriarcas de Constantinopla, Sérgio, Pirro e outros, fizeram como uma fórmula de união para conseguir unir a igreja. Mas uma união que não representava uma reconciliação teológica verdadeira. Em verdade, foi tão massiva a união que foi conseguida com essa heresia que, salvo engano, somente a Etiópia não fazia parte da igreja na época da heresia monotelita. Então, eles conseguiram pegar a Armênia, Egito, os siríacos e os nestorianos também, porque os nestorianos são monotelitas, algo interessante. Mas, bom, vamos definir o que é o monotelismo. O monotelismo é a heresia que diz que em Cristo existe uma única vontade. E quando eu falo em vontade aqui, não é simplesmente algo muito simples, do tipo, a minha capacidade de escolher se eu quero sorvete de chocolate ou sorvete de morango. Eu falo de algo bem profundo, é uma força natural de vida, ok? E a gente está tentando descrever a nossa cristologia, descrever como Cristo é. Dessa forma, era isso que o monotelismo dizia, e na teologia calcedoniana, e lembrando, a teologia calcedoniana é compartilhada por católicos, ortodoxos, luteranos, reformados, anglicanos, então esses todos são os cristãos mainstream calcedonianos. E na nossa teologia a gente diz que como Cristo possui duas naturezas, uma humana e uma divina, a gente também diz que, portanto, ele possui duas atividades, ou energeias, como falamos na teologia ortodoxa, duas energias, uma humana e uma divina, e, portanto, duas vontades, uma humana e uma divina. E dessa forma, é isso o que São Máximo vai defender. Ele vai defender o diotelismo, que é a nossa posição, que é a posição que depois foi vindicada, inclusive, no Sexto Concílio Ecumênico da Igreja, mas um bocado depois de sua morte. E vamos voltar, então, para falar o que acontece. Depois de um tempo, ele deixa o Oriente, porque ele recusa se comungar com o Oriente, porque, na época, todos os patriarcados do Oriente estavam em heresia, e ele passa a Roma. E em Roma, ele se estabeleceu em Cartago, aquela cidade importante na África do Norte, próxima de Roma, e ali um dos patriarcas de Constantinopla que eu mencionei, que é o Pirro, ele acaba sendo deposto por motivos políticos, e o patriarca Pirro, ele se estabelece em Cartago e procura debater com São Máximo. E nesse debate, São Máximo vence. Ele era extremamente inteligente e a sua santidade também o precedia já naquela época. Ele foi uma pessoa que foi venerado como santo pouco depois de ter morrido. E Pirro é convertido. Naquela época, a ortodoxia, a igreja de verdade, ele deixa a sua heresia monotelita. Ele acaba voltando depois por conta de pressão do imperador. Só que, por conta dessa vitória de São Máximo no debate, ele acaba influenciando, parece que ele vai a Roma depois. Então isso é algo interessante, ele traz uma certa síntese do Ocidente e do Oriente, isso é algo legal, né? As pessoas estão falando disso o tempo todo. Ele era fluente em latim, ele conhecia Roma, ele conhecia bem a posição ortodoxa de Roma, porque Roma, naquele momento, era que estava guardando ortodoxamente as definições de Calcedônia e do Quinto Concílio Ecumênico também. Ali é que tinha a posição diotelita e por isso ele estava por lá. São Máximo, ele participou de um concílio em Latrão, que, se eu não me engano, foi de 649, mas por aí, mais ou menos. Ele esteve na Basílica de Latrão, em Roma, e alguns atribuem, inclusive, que as atas foram ele mesmo que escreveu, o que é muito curioso, inclusive. As pessoas dão muita importância para ele. O imperador, ele quer que ele seja convencido, chegou a ser oferecida a sé de Constantinopla para que ele aderisse ao monotelismo e tudo, e ele era um simples monge. A maioria dos padres da igreja eram bispos, né? A gente não sabe ao certo por que era dada tanta essa importância para ele, talvez seja por conta da sua santidade manifesta, já à época, mas o fato é que as pessoas davam muita importância para ele. Ele estava em um concílio, em um sínodo ocidental, que acabou não sendo adotado como ecumênico nem pelo Ocidente nem pelo Oriente, mas ele estava lá basicamente sendo a principal referência teológica desses bispos ocidentais, o que era muito interessante. Ele foi amigo de pelo menos 2 papas, um eu não lembro o nome, e o outro foi o Papa São Martinho de Roma, que também foi confessor da fé. E aí o que aconteceu nessa época?
pouco depois do Concílio de Cartago. Depois do Concílio de Cartago, do Concílio de Cartago não, do Concílio de Latrão, perdão. Depois dessa época, o imperador ele mandou soldados buscarem ele, porque ele estava escrevendo contra o imperador, e isso era um crime contra o império. E buscaram tanto ele quanto o Papa. O Papa São Martinho, eles exilaram, e ele acabou morrendo em exílio, por isso ele foi confessor da fé. E São Máximo, eles tentaram convencer ele por barganhá-lo de várias formas. Eles não poderiam realmente matá-lo, ele era muito popular e ia causar uma revolta tremenda se tentassem matá-lo. Mas tentaram chantageá-lo de toda forma. Eles, inclusive, falavam: olha, o mundo inteiro está em comunhão conosco, o mundo inteiro concorda com a gente, e você é o único, por acaso, que está certo. E aí ele falou que mesmo se o universo inteiro entrasse em comunhão com o Patriarcado de Constantinopla, ele não entraria. E aí ele cita a Epístola de Gálatas, de São Paulo, que mesmo que os anjos declarem um novo evangelho, seria anátema. Então ele era muito zeloso e muito firme em professar a fé ortodoxamente. Ele acreditava que o diotelismo, a verdade das duas vontades e duas energias em Cristo, era fundamental para que a gente pudesse ter um entendimento em Cristo. Porque, não vou entrar tanto no mérito teológico, né, mas para falar da vida do santo, mas se a gente não admite uma vontade humana em Cristo, Cristo não é totalmente humano. E isso tem todas as implicações em torno da nossa salvação, em torno da expiação dos pecados, em torno da nossa redenção e em torno da nossa união a Deus. Eventualmente, São Máximo ele acaba sendo torturado e muito humilhado. Isso, ele já era um homem idoso a essa época. Ele já devia ter uns 70, 80 anos de idade nessa última vez que ele é levado para Constantinopla. E aí eles mutilam a mão direita dele, decepam a mão direita dele, porque foi a mão que ousou escrever contra o imperador, e decepam a língua dele, porque foi a língua que ousou falar contra o imperador. E depois disso, mandam ele para o exílio, e ele morre bastante maltratado, a mesma coisa com seu discípulo Anastácio, que acompanhou ele, e foi torturado também. Isso ele morreu, era 660 e pouco. E bem depois que ele morreu, não bem depois, mas um bocadinho depois, no Sexto Concílio Ecumênico, Constantinopla III, em 680, que a sua teologia é vindicada, que é afirmado que Cristo possuía tanto uma vontade humana e divina e que o monoteísmo era uma heresia. Dessa forma, é interessante notar, né? É difícil, às vezes a gente reclama dos nossos pastores, padres e bispos, mas ele morreu sem ver a ortodoxia da fé ser afirmada, e com basicamente todo o Oriente em heresia, e a um dado ponto até mesmo Roma ficou quieta em relação a essa situação por conta da perseguição do imperador. Precisou do imperador, se eu não me engano, Constâncio II morrer para que o Papa Vitário se pronunciasse explicitamente contra o monoteísmo, mas isso de São Máximo já tinha morrido. Dessa forma, ele foi um grande padre da igreja, com escritos teológicos muito importantes em particular para o Oriente, mas para o Ocidente eles recuperaram a importância também, principalmente no século XX, com o resgate patrístico feito por escritores como o Baltazar e outros, que começaram a escrever sobre esses padres orientais, São Máximo, São Gregório de Nissa e outros. Mas ele sempre foi extremamente influente no Oriente. Ele é o principal autor o principal é difícil dizer, mas ele é o autor que está mais presente na filocalia grega. Então, é essa a importância que São Máximo tem para o Oriente cristão, e ao mesmo tempo ele foi alguém que interagiu muito com o Ocidente cristão, conhecia o Ocidente cristão e esteve lá, defendeu a fé ortodoxa junto com o Papa de Roma e com a Igreja do Ocidente. E dessa forma ele foi um confessor da fé que nos deu um exemplo muito grandioso de santidade e de como se portar frente a esse tipo de adversidade, mas ao mesmo tempo de não comprometer a fé e sempre professá-la ortodoxamente de forma reta.